Olá, muito boa tarde. Estamos começando por aqui mais uma edição do Pecuária Forte. Hoje muito especial esse programa, já vou falar por quê. Porque agora eu quero mandar um abraço para um grande amigo nosso, o Joacir Ortiz Júnior, lá de Rio Brilhante, está ligado no Pecuária Forte, está assistindo o programa. E eu já quero aproveitar e convidar você para também participar do nosso programa através do telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, 0800 100 9000, ou através do WhatsApp, 67 99922 2202. Bom, por que o nosso programa hoje está tão especial? Pode ir abrindo aqui para a gente mostrar que nós estamos em muito boa companhia, o professor doutor Cláudio Martins Real, presidente da Real H. Daqui a pouco eu vou listar aqui parte do currículo do doutor e ele vai falar sobre reprodução animal. Olha, participe, mande as suas dúvidas através do WhatsApp e entre em contato com a Real H. Tem muita informação de qualidade, vai ser uma aula sobre reprodução animal e este Pecuária Forte está só começando. Nasce bem cedo entre os arvoredos, vejo o sol raiar. E nesse campo sertão, com suor e paixão pra fazer prosperar. Com paciência e amor, na alegria e na dor, e o Senhor pra ajudar. E pra encurtar eu lhe digo que é bom ter amigos em quem confiar. Real H, companheira, não deixa na mão. Real H, pro meu gado foi a solução. Pro meu gado foi a solução. Pro meu gado foi a solução. Aí, Real H, a solução para a sua pecuária. Olha, eu vou dizer o currículo do nosso entrevistado, que parte dele, porque são tantas honrarias, tantos prêmios, mas ó, Comenda do Mérito da Medicina Veterinária Brasileira, precursor da homeopatia veterinária no Brasil, conferido pela Associação de Medicina Veterinária Homeopática do país. Prêmio Paulo da Corso Filho, em homenagem prestada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Título de membro honorário da Academia Rio Grandense de Medicina Veterinária. Também ganhou o título de cidadão campograndense, concedido aqui pela Câmara Municipal de Campo Grande, título de professor emérito em 2015 da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre outros tantos prêmios e outros tantos requisitos que ele tem. Esse aqui é o nosso presidente, o professor doutor Cláudio Martins Real. E ele vem falar sobre reprodução animal, mas afinal de contas, o senhor entende um pouquinho sobre reprodução animal? Temos que começar essa pergunta assim. Bem-vindo, doutor. Não, é claro que não se pode conhecer tudo, mas um pouco a gente entende. Por quê? Porque em Porto Alegre eu fui professor, eu criei a disciplina de reprodução animal na escola, na Faculdade Veterinária de Porto Alegre, que não existia. E lá está ela andando com um nome de Patologia Clínica da Reprodução, porque em muitas faculdades se usa o termo fisiopatologia da reprodução. Não é bem assim, né? Porque se a disciplina é para estudar os problemas, não pode ser fisiologia. Bom, mas deixa eu... Isso aí é uma discussão acadêmica. O senhor foi professor dessa grade também lá há muitos anos, não foi? Quanto tempo, doutor? Eu fui professor em Porto Alegre por 32 anos. Aí depois aqui também. Aqui em Campo Grande eu fui professor por 13 anos, quer dizer que totalizou 45 anos de atividade no magistério.
Eu acho que eu cheguei a uma conclusão que o senhor entende um pouquinho sobre reprodução animal e veterinária. Acho que entender assim, não, mas dá para o gasto. Nós estamos aqui na nossa bancada com vários produtos Real H, medicamentos homeopáticos diretamente, especialmente criados para auxiliar na reprodução bovina. E eu queria que o senhor começasse falando como é que surgiu essa ideia de homeopatia para auxiliar na reprodução animal. Bom, num sentido histórico, a ideia da homeopatia para os animais no sentido de homeopatia para rebanho, porque é preciso que se entenda que o criador da homeopatia, faz isso 200 anos, ele criou uma terapêutica individual e curativa. Certo. Quando eu me aposentei em Porto Alegre, prestei concurso aqui na UFMS e passei a viver nessa terra tão agradável que me acolheu também, que é Campo Grande, enfrentamos logo que eu cheguei aqui no início da década de 80. E já pintava, vamos dizer assim, aquela mortandade de vacas que foi um caos. Que chegou no... 70 mil, né? Foi algo assim? É algo extraordinariamente grande, quer dizer, um prejuízo extraordinário. E aquilo, logo que nós chegamos, começamos a enfrentar aquele problema. E havia, vamos dizer, um consenso. E é interessante isso. Eu usei uma palavra consenso, mas, na realidade, muitas vezes o consenso pode estar errado. E a única voz discordante do que se dizia naquela época foi a nossa. Não preciso estar citando isso, mas se dizia que era botulismo. E nós, que convivíamos na faculdade, na UFMS, com um grande professor, que foi o doutor Olímpio Crisóstomo Ribeiro, nós participávamos das necrópsias, porque chegava todos os dias animais mortos. E o grande problema é o seguinte, que não podia, vamos dizer, botulismo não dá lesão. Botulismo é uma toxina que, ingerida, produzida por um clostridium, uma bactéria que se desenvolve em produtos decompostos, em podre, vamos dizer assim, e essa toxina, quando ingerida, ela impede o movimento do animal. Ela age não no cérebro, o animal fica consciente, mas ela age na placa neuromotora, ele impede a condução do influxo nervoso. De modo que é uma paralisia. E como paralisa os movimentos respiratórios, o animal acaba morrendo em pouco tempo. Doutor, eu posso interromper um pouquinho? Porque nós tivemos recentemente um caso de mortalidade aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor, com sua experiência, como que o senhor avalia? Eu sei que não dá para ter um diagnóstico assim, vendo de longe, vendo por notícias na televisão, mas nesse caso, o senhor está mais para o botulismo ou pode ser um outro problema, como aconteceu em 80, 85? Não, esse aí é botulismo, porque a qualidade da alimentação que foi dada aos animais era uma alimentação decomposta. Certo. E não há dúvida. E animais que não ingeriram aquele alimento não morreram. Esse aí, vamos dizer, no próprio estabelecimento ficou o diagnóstico patente, né? Certo. E os sintomas batem com o botulismo. Certo. Aqui foi uma tragédia. Naquela época, a situação era diferente. Naquela época eram mortandades de vacas em estado de gestação, vacas recém-paridas, vacas amamentando e já prenhas, quer dizer que havia fatores comuns. E os surtos ocorriam
exatamente com o verdejamento das pastagens. Então, nós chegamos a uma conclusão, porque os animais que eram necropsiados pelo professor Olímpio, todos tinham lesões. Então, não podia jamais ser botulismo. E nós comprovamos isso depois, publicamos em 1991 um trabalho que eu tenho meus 2 filhos veterinários, eu disse para eles, olha, ninguém vai acreditar nisso agora, mas daqui a 10 anos ninguém vai mais falar em botulismo. E realmente aconteceu. Agora surgiu um episódio de botulismo, não é aquela que se dizia, teve um colega do Ministério da Agricultura, muito importante, não vou mencionar o nome, que falou em epidemia de botulismo. Ora, minha gente, não há epidemia de uma doença que é uma toxinfecção. Existe epidemia de doenças infecciosas, mas uma toxinfecção jamais é uma epidemia. É só não servir o alimento contaminado que o animal não vai ter a doença, né? Mas eu vou chegar lá porque que saiu a homeopatia. Né? Vamos lá. Então, na realidade, o problema daquelas mortes era uma carência crônica condicionada de cálcio. Não de fósforo, como se pretendia, mas de cálcio. Isso nós comprovamos inúmeras vezes. Mas, então, por que ocorria isso? Porque as pastagens introduzidas na região centro-oeste, as braquiárias, os pânicos, as cetáreas, essas pastagens produzem ácido oxálico. E o ácido oxálico, ele quela o cálcio. Quer dizer, apesar de existir na análise bromatológica, quando se manda fazer uma análise da forragem, ela tem cálcio, na realidade aquele cálcio não é biodisponível. Então, é a mesma coisa que não tivesse. Por isso nós dissemos, é uma carência condicionada de cálcio. Então, mas esse é um assunto que não tem diretamente nada com a reprodução, mas apenas para situar, porque fizeste uma pergunta a respeito... Sim, como é que foi a ideia, né? Então, naquela oportunidade, nós pensamos que a homeopatia podia ajudar os animais a assimilar os minerais, absorver e assimilar os minerais. E com isso, nós fizemos como é que se diz? Idealizamos um produto. Porque o grande problema é o seguinte, o Hahnemann disse que a homeopatia é uma medicina, um tratamento individual e curativo. Significa o seguinte, que se 2 pessoas vão ao mesmo médico, ambas com o mesmo problema, digamos, pneumonia, as 2 saem com medicamentos diferentes. Se essas mesmas pessoas recorrerem a um médico alopata, seguramente ambas vão sair como o antibiótico de última geração, as 2. Quer dizer, então esse sentido individual é o que o Hahnemann estabeleceu. Então, quando nós pensamos em administrar homeopatia aos rebanhos, nós não sabíamos se realmente ela funcionaria. E fizemos um trabalho antes aliás, só um esclarecimento aos que estão nos ouvindo, uma característica da Real H, da nossa empresa, é provar antes de lançar qualquer produto no mercado. Quando os senhores forem adquirir um produto, saibam que aquele produto foi experimentado, provado, antes de ser lançado no mercado. Então, nós fizemos um trabalho experimental aqui numa fazenda que hoje já não existe mais, Fazenda do Oriente do Grupo Gerdau, que durou 556 dias. Colocamos uma mistura mineral
eram 3 grupos de animais, colocamos uma mistura mineral com homeopatia, isso foi, vamos dizer assim, primeira vez no mundo que foi feito isso, e os resultados, ao final de praticamente 2 anos de atividade, mostraram que o grupo que recebeu homeopatia tinha tido melhor fertilidade, maior ganho de peso, como é que se diz? Mansidão dos animais e menor consumo de alimentos. Quer dizer, havia uma conversão superior. Então, isso foi a primeira vez no mundo que se fez o que eu denominei homeopatia populacional. Hoje nós usamos esse termo, homeopatia populacional, porque nós somos da Real e sabemos que realmente nós estamos atingindo o rebanho. Mas vejam os senhores que foi uma ruptura de um paradigma. Homeopatia é para ser individual e curativa e nós transformamos ela numa medicina populacional, estimulatória, preventiva e também curativa. Então, isso para começar a história. Bom, aí o sucesso desse primeiro produto, que se chamou Converte H, e ele existe até hoje e continua eficaz, porque a homeopatia é homeopatia, ela jamais vai perder a sua eficácia. E surgiu, então, solicitações de criadores que tinham problemas de reprodução, problemas de diarreia e de retenção de placenta, e aí, então, foi-se estudando e criando novos produtos. E hoje, por assim dizer, nós temos uma família de produtos para atender a reprodução animal. Então, quebra de paradigma poderia ser o sobrenome do senhor, porque a homeopatia em si já é, vamos dizer assim, quebrar um paradigma, porque o mais usual é a alopatia, até hoje, infelizmente, é assim. E a homeopatia populacional, que nem existia, o senhor a descobriu e viu que poderia tratar rebanho, e hoje em dia já é mais disseminado, né? Nós temos até outras empresas, mas a Real H está aí despontando, foi a primeira pioneira através do senhor. Vamos fazer o seguinte, doutor, vamos fazer uma pausa para o senhor, para a gente tomar uma água aqui, rapidinho, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos conversar muito mais, falar sobre esses produtos que estão aqui e continuar essa nossa aula aqui com o professor doutor Cláudio Martins Real. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o professor Cássio Luiz Caetano, que está ligado no programa, pai do nosso grande amigo, o Cássio Caetano, lá em Rio Brilhante, então ligado no programa Pecuária Forte. Um outro abraço que chegou aqui foi para o Moisés, de Alterosa, Minas Gerais, está assistindo o programa. Grande abraço para vocês, obrigado. Se quiserem mandar dúvidas, perguntas, pode mandar, não tem problema. A gente repassa para o professor aqui e vamos respondendo, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem muito mais informação por aqui.
Estamos de volta com o programa Pecuária Forte ao vivo, mais do que especial esse programa. Eu estou conversando com o professor Dr. Cláudio Martins Real, presidente da Real H, precursor da homeopatia populacional. E aí é o seguinte, nós estamos falando sobre reprodução, mas antes da gente voltar a conversar, eu quero mostrar para você que está em casa, é o seguinte, a equipe da Real H está reunida lá em Porto Alegre para um treinamento técnico, né, que é o Treinatec, e dentro desse treinamento, nesse exato momento, eles estão acompanhando esse programa ao vivo lá, através de um telão. Pessoal, tem imagens aí, vamos colocar na tela, vamos ver como é que está a situação lá em Porto Alegre, no Treinatec da Real H, vamos ver. Olá a todos aí do programa Pecuária Forte, a todos que estão nos assistindo. Olha só, nós estamos aqui de volta, aqui em Porto Alegre. Essa semana nós estamos agora, nesse exato momento, em treinamento. Eu parei a palestra aqui do Leonardo Stabile, que está aqui do meu lado, que está dando um treinamento aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar a equipe que está sendo treinada. E olha só, Dr. Cláudio, um abraço aí para você. Eu sei que você está aí nessa entrevista aí com o Adriano, com o Denner, enfim. E olha só, Leonardo, fala para nós aqui o que você está fazendo nesse exato momento. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com toda a equipe do Rio Grande do Sul treinando. A gente começa a conversar alguma coisa sobre os produtos da nutrição também nesse estado aqui. O Ricardo já teve hoje de manhã, a manhã inteira falando sobre os produtos da saúde. O pessoal está bastante interessado e empolgado no que está sendo mostrado aqui. É uma equipe que já tem um certo tempo de casa, já está madura. Enfim, começamos aí também a Expo Inter. Quero também mandar um abraço para o professor Cláudio e para todos que estão nos assistindo aí. E olha só, olha agora aqui, vamos virar para mostrar a equipe. Olha o que é a equipe forte aí, ó. Manda um alô aí, ó. Todo mundo aí, ó, da equipe Sul. Não podia faltar o famoso chimarrão aí, ó. Então tá todo mundo aqui, ó. Equipe, um abraço lá pro Dr. Cláudio, né? Abraço! É isso aí, ó. Equipe forte, é isso aí. Vamos continuar aqui. Leonardo, é com você e com eles aí no programa. Valeu, pessoal. Pra valeu. frente. Valeu, muito obrigado. Olha lá, tá vendo? A equipe estão trabalhando lá, estão treinando. A base de chimarrão também, porque em Porto Alegre não poderia faltar, né? Deu inveja. Na próxima entrevista do doutor, nós vamos providenciar um chimarrão aqui, pelo amor de Deus. É isso aí, pô. Ó, doutor, se eu quiser dar alguma dura nele, se quiser falar, o pessoal está acompanhando ao vivo lá. Ó, viu? Treina aí, gurizada, pra vocês ficarem bons assim, chegar no patamar do doutor pra cima, assim. Tá bom? Ó, vamos falar desses produtos que estão aqui, começando pelo próximo. Na verdade é o seguinte, eu até, na escolha do tema dessa entrevista, doutor, nós pensamos muito no que está próximo de acontecer, que vem a chuvarada, tem a época de nascimento de bezerros e tem a estação de monta. Então, para falar um pouquinho sobre essa estação de monta, eu acho que um produto tudo a ver, que é o Procil, começando a falar dos produtos LH sobre reprodução, queria que você falasse um pouquinho sobre esse produto. Bom, foi muito interessante esse toque que tu deu, que vem a primavera, vem o reverdejo, vamos dizer, das pastagens. A rebrota e tudo mais. E é muito importante que se tenha presente isso. Existe, e já faleceu naturalmente, um grande especialista em reprodução francês, o Kraplé. E ele teve uma frase magistral, ele registrou uma frase magistral. A reprodução nos animais é uma função de luxo e só tem lugar quando há superabundância de alimentos. Exatamente agora com o reverdecimento das pastagens, com a volta das chuvas, que nós vamos ter uma superabundância de alimentos e que os animais melhor nutridos, aqui no centro-oeste não se vê tanto esse problema, mas no sul, onde eu vivi a maior parte, metade da minha vida, eu não posso dizer que é a maior parte, porque eu já estou vivendo aqui no Mato Grosso. Desde 80, né, que o senhor falou que está aqui. Vim para cá. Eu estou vivendo quase tanto quanto lá. Bom, mas vamos deixar de lado isso e vamos tratar do assunto. Então, o que acontece é exatamente
a brotação da pastagem ela vai fornecer nutrientes adequados para que ocorra a reprodução, que os animais entrem em cio naturalmente. E isso, lá no sul, é muito mais marcado do que aqui, porque aqui não tem tanto esse diferencial climático. Bom, mas esse produto Prosil, ele surgiu exatamente para estimular o aparecimento de cio em novilhas, em vacas, no sentido de produção de cios férteis. É uma coisa muito importante que se tenha presente o seguinte: a homeopatia, ela não transgride a natureza, ela não mata. Por exemplo, quando nós temos um produto, o Carrapato 100 ou o Parasite 100 para parasitas e carrapatos, eles não matam, não são banhos carrapaticidas. Eles estimulam o organismo a produzir resistência e o carrapato ou o verme não se sente em condições de sobrevivência naquele organismo e o abandona. Bom, então, essa é a situação. Então, no caso do Prosil, nós temos uma situação semelhante. O Prosil vai estimular o cio, que é a manifestação externa do libido na fêmea bovina, ou qualquer outra fêmea. Mas na fêmea bovina, ela só se reproduz no momento do cio, ao contrário da espécie humana, que mantém relações sexuais durante todo o tempo. Isso é uma característica das espécies animais. Elas só reproduzem no momento devido. E é preciso que, nessa oportunidade, este cio produzido seja fisiológico. Realmente, ele vai ocorrer em condições de fertilização. E é o que esse produto faz. Porque, vejam os senhores, vamos falar um pouquinho desse fenômeno cio. O cio, ele é a manifestação do desejo sexual. Na fêmea bovina, ele se caracteriza por uma manifestação, digamos, homossexual, porque se não tem touro no rebanho, a vaca vai montar sobre as outras. É a característica, a manifestação externa. Nós temos dois fenômenos nesse problema cio. Nós temos um fenômeno endócrino que está ocorrendo no interior do organismo para chegar a nível do ovário da fêmea e produzir, vamos dizer, o desenvolvimento do folículo onde está o óvulo, que é a célula germinativa feminina. E nós temos também a manifestação externa. Então, são duas coisas importantes e eu estou falando isso para que as pessoas, muitas vezes, mas a vaca estava em cima e não pegou cria. Vejam o que acontece. São duas manifestações. Uma é o fenômeno endócrino, a produção do gameta feminino, do óvulo, que leva ao desenvolvimento do folículo. A outra é uma manifestação psíquica. Uma manifestação psíquica que é isso que eu acabei de dizer, o comportamento estranho da vaca, que começa a manifestar o seu desejo sexual. Bom, então vejam uma coisa. São dois fenômenos que ocorrem no mesmo organismo. Um, o fenômeno endócrino. O outro, o fenômeno nervoso. Todos nós, e os animais, machos ou fêmeas, homens ou mulheres, todos nós temos um setor no hipotálamo que é responsável pelo libido. Quer dizer, são células especiais que respondem
há um influxo hormonal caracterizando o desejo sexual na espécie humana, o cio na fêmea, etc., nas fêmeas animais. Bom, então o que eu queria chamar a atenção de vocês? É isso essa expressão que eu usei. Ah, mas a vaca estava em cio, foi com o touro ou foi inseminada e não pegou cria. Por quê? Aí temos que analisar uma série de coisas. Como são dois fenômenos, eles podem não ter uma sintonia perfeita entre eles. Em outras palavras, o centro sexual estar superexcitado e as manifestações do cio ocorrerem antes que o óvulo esteja maduro. Então, isso é muito importante para que se entenda esse tipo de fenômeno. Então, o que faz esse produto nosso? Ele justamente promove a harmonia entre essas duas manifestações. A manifestação endócrina que vai culminar com a ovulação, com a ruptura do folículo e a possibilidade, então, do espermatozoide, pela inseminação ou pela monta natural, se encontrar com esse óvulo. E a manifestação do cio. Quer dizer, se não há essa harmonia, nós podemos inseminar uma vaca que está manifestando o cio, mas a ovulação está atrasada e o espermatozoide tem uma determinada sobrevivência nas vias genitais femininas. E quando ocorre a ovulação atrasada, não há possibilidade de encontro dos dois em condições hábeis para produzir um embrião. É isso que é um aspecto que eu gostaria de tocar aos senhores. Então, nós temos problemas de ovulação atrasada, ou, como eu costumava dizer nas aulas, em vez de ovulação atrasada, cio antecipado. É por uma hiperexcitabilidade do centro sexual que manifesta o desejo sexual antes que o óvulo, que a ovulação ocorra. Isso é um dado interessante que explica muitas vezes certas coisas. Às vezes o pecuarista ele fala como que a taxa não eleva essa taxa de reprodução, às vezes é isso que está acontecendo. É isso. Tem outros fatores. Claro, nutrição, por exemplo, pode influenciar muito também. Sim, a nutrição nós já comentamos. Tem muita outra coisa. Por exemplo, aquilo que os americanos chamam de repeat breeders, ou vacas repetidoras, vacas que são inseminadas uma vez, uma segunda, uma terceira, e segue o barco, né? Às vezes, lá pela quarta inseminação, vão ter. Me ocorreu a lembrança de um caso de um ex-aluno, não vou dar o nome porque ele é aí do Rio Grande do Sul, mas tinha uma cabanha de uma determinada raça, eles ganhavam todas as exposições, mas quando eu falava em aula algumas coisas, ele não acreditava porque eles tinham outras práticas. Numa dessas questionamentos, ele era um rapaz brilhante, num desses questionamentos que ele foi fazer no meu gabinete, eu disse para ele, agora tem as férias da Páscoa, tu vai em casa e tu pega lá as anotações das tuas vacas e me diz quantas coberturas ou inseminações, ou montas ou coberturas, ou inseminações foram necessárias para produzir um bezerro. E tu vai cair, tu vai sentir isso que eu disse em aula é verdadeiro. E não deu outro. Esse rapaz era de uma honestidade total. Ele vem meio como se diz, com o rabo no meio das pernas, e dizer para mim o seguinte, doutor, o senhor não imagina, tem vaca lá que vai sendo inseminada
e só pega a cria 6 meses, 8 meses depois. E é isso que acontece muitas vezes, por uma série de fatores, inclusive por problemas de consanguinidade, que é o que ocorria nessa propriedade. Ele assumiu depois que se formou e acabou com o assunto. Resolveu, se tornou uma empresa especial. Bom, mas o que eu queria dizer é exatamente isso. Esse medicamento, o Procil, ele vai produzir cios sincronizados com ovulação, o que significa cios férteis, que vai possibilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Bom, o segundo produto que aparece aqui... Doutor, posso interromper um pouquinho? Pode. Eu quero mandar um abraço aqui para o Manuelito Borges, que é médico veterinário. Ele trabalha com reprodução bovina lá no Pernambuco e ele diz aqui, ó, Dr. Cláudio, meus cumprimentos, imenso respeito pela forma revolucionária de antes e depois da homeopatia na medicina veterinária. Então, um reconhecimento aí do seu trabalho. Agora podemos voltar para o assunto aqui, só para a gente dar um feedback para quem está assistindo e participando do programa. Um grande abraço, viu? Agradeço, mas é muito... Manuelito Borges. Manuelito, foi muito generoso com a minha pessoa, não é tanto assim. Muito obrigado. Bom, Modesto, doutor Cláudio. Então, é isso que eu disse, o Procil produz cios férteis. Bom, mas tem uma outra questão, falando do Procil, e especialmente me reportando aqueles proprietários que usam a monta natural. Mas se eu boto o Procil no sal mineral ou na ração, eu não vou, vamos usar um termo que todos vão entender, não vou broxar os meus touros? Essa é uma pergunta. Como é? Mas vocês vão estimular o cio e o touro. O touro vai comer esse remédio, vai tomar esse remédio junto no coxo, e aí como é que fica? Tem gente que tem medo até de manusear o remédio. Assim. Né, doutor? O doutor sabe também. Às vezes o pessoal manda e-mail perguntando, não tem problema manusear, o pó ali não vai fazer mal para mim, né? Aquela coisa toda. Agora uma oportunidade de responder isso, doutor. Não, pois é, exatamente, me ocorreu tocar nesse assunto. Os medicamentos homeopáticos têm uma atividade específica. Eles só vão atuar de acordo com a necessidade ou com o fim a que eles são destinados. Quer dizer, macho não tem ovário, não produz óvulos, ele produz espermatozoides. Ele não vai, é completamente inócuo. Ele não prejudica, senão esse produto não podia estar no mercado, já tinha sido riscado. Nós teríamos retirado por ineficiência. E, na realidade, ele começou... Claro que hoje tem muita gente que trabalha com inseminação artificial, com IATF, etc., mas ele foi criado num tempo mais para monta natural. E nunca houve queixa, pelo contrário, só resultados satisfatórios. Bom, o Embryo Plus, ele tem um papel, vamos dizer, na sequência do Procil, o Embryo Plus, ele vai fixar o embrião. Aquilo que eu mencionei antes, vacas repetidoras, tem muitas causas, evidente, mas uma delas é a inadequação do meio uterino para a fixação do embrião. Então, o embrião mal... Vou ter que dar uma volta. Fica à vontade, doutor, não tem problema. Como o senhor julgar melhor. O problema é que eu sigo um caminho e depois vem outra ideia no meio do caminho e eu vou atrapalhando o entendimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Bom, tudo está certo.
houve a monta ou a inseminação, o ovário, ocorreu a ovulação e, consequentemente, houve o encontro dos dois, do espermatozoide, do gameta masculino e do óvulo, gameta feminino. Surge um novo ser. E esse encontro se dá naquele canal que leva o óvulo para o útero, que é a trompa. Essa passagem pela trompa, ela leva mais ou menos uns 5, 6 dias. E ela é acelerada ou retardada por 2 hormônios, que são os estrógenos, um termo mais conhecido, foliculina, e a progesterona, os progestágenos. E esses dois têm que estar equilibrados. E é aí que o processo funciona. Então, por que tem que estar equilibrados? Porque eles atuam de modo diferente. Enquanto os estrógenos, a foliculina, o etinilestradiol, nome científico, ela contrai as fibras circulares desse pequeno canal, quer dizer, ela retarda a descida do óvulo. Os progestágenos ou a progesterona agem nas fibras musculares longitudinais, acelera a descida. Então, tem que haver, vamos dizer, essa sincronia entre esses 2 hormônios para que o já não mais ovo, porque é um embrião em desenvolvimento, estado de mórula, ele vai chegar no útero quando o útero já tem as condições adequadas para a fixação do embrião. Bom, fixação do embrião, vamos falar um pouquinho sobre isso. No ser humano, o embrião, ele, ao chegar no útero, ele cava, ele corrói a superfície uterina e se implanta, onde vai se formar a placenta. No embrião bovino, é um pouco diferente. Esse embrião vai formando os seus anexos, a sua placenta, mas ele não se fixa diretamente ao chegar no útero. Ele fica, vamos dizer, nadando, num dulce farniente, um doce não fazer nada. Ele fica sendo alimentado pela secreção uterina, que é chamado de leite uterino. E ele vai se fixar só em termo médio, 40 dias. Então, a fase embrionária é muito longa, são 35, 40 dias. E o risco de morte é muito maior nessa fase. Então, é aquilo que se chama reabsorção embrionária. O embrião ainda não se agarrou no útero e, por questões nutricionais, por, às vezes, questões genéticas, ele morreu. E o que acontece? Interrompeu a gestação. É um aborto. A reabsorção embrionária, tecnicamente, é um aborto, porque já havia uma gestação, mas ela não se concretizou. E claro, acontece muito isso, né, doutor? Muito, infelizmente. Muito. O senhor está lembrando de alguma coisa aí? Não, eu me lembro de um rapaz que hoje, não sei se ele pode, até por coincidência, estar nos ouvindo. Ele foi num dessas intervetes, ele era aluno lá em Porto Alegre, e foi numa dessas intervetes eu não sei por que, pediram para ele, gostaram dele, e pediram para ele voltar, depois de formado, para ser contratado. Queriam contratar, era uma empresa em São Paulo.
E ele, meu amigo, chegou lá e me disse, doutor, o que eu faço? Eu digo, muito simples. Ninguém, naquele tempo, hoje a absorção embrionária, a reabsorção está na pauta do dia, todo mundo conhece, às vezes nem tanto, mas... Nem tanto quanto deveria, mas... Mas em todo caso, eu disse, é muito simples. Tu vai lá, eles vão dizer que tem vaca que tem dificuldade de pegar cria e tal, e tu pega a planilha de inseminação. E aí tu começa a verificar o intervalo das inseminações, tu vai ver. Uma vaca, normalmente, ela cicla de 21 em 21 dias, para dar um número exato, mas vamos botar uma variação de 18, 19 a 23. Se ela está ciclando, ela não pegou cria, ela está com algum problema. Agora, se ela entrou em cio, foi inseminada e passou, em vez de 20 dias, 30 dias, 31, 35 dias, isso aí é uma reabsorção, e voltou, é uma reabsorção embrionária. E tu vai chamar a atenção deles. E aí, quando eles te perguntam, e aí, o que se faz? Eu disse para ele, tem muitas coisas a resolver. Quer dizer, esse rapaz foi contratado porque aconteceu exatamente isso. Ele levou para um ambiente onde não se reconhecia ou não se conhecia bem a reabsorção embrionária e ele mostrou no próprio planilha de inseminação quanto prejuízo eles estavam tendo. Bom, então, a grande vantagem do Procil é essa. Ele não tem cio falso. Ele equilibra os dois fenômenos, o fenômeno nervoso psíquico e o fenômeno endócrino. Ele produz o equilíbrio hormonal, assegura que todas as coisas que o ovo, ou quer dizer, o óvulo já fecundado, chegue ao útero quando o útero já está preparado para recebê-lo. Então, a fertilidade aumenta. Esse segundo produto, o EmbryoPlus, tem exatamente a finalidade de preparar o útero, diminuir a reabsorção embrionária. E nós temos resultados fabulosos nesse sentido. E, eventualmente, alguém aí poderia me perguntar, bom, mas eu trabalho com a monta natural. Então, num dado momento, tem vacas que já foram cobertas, que estão com 20 dias, 30 dias, e outras que estão a recém entrando em cio. Isso acontece, normal. E eu não poderia, como é que eu vou fazer? Eu posso usar os dois? Pode. Pode. Por aquilo que eu tentei transmitir antes, às vezes a minha incompetência não chegou a esse ponto. E o medicamento homeopático só age quando o organismo necessita dele. Quer dizer, assim como o caso do macho, que o Procil não prejudica o libido do touro, o EmbryoPlus não vai prejudicar a fecundação. Ele vai atuar no momento devido. Espero que tenham me entendido. Quer dizer, não há risco entre usar os dois simultaneamente. Misturar os dois. Isso, naturalmente, quem for tentar usar esses produtos da Real vai ser assessorado por um técnico nosso. Não há dúvida. Se qualquer dúvida que os senhores têm, se quiserem se dirigir a mim, eu estou aqui, mas qualquer técnico nosso pode esclarecer. Bom. Doutor, só mais uma interrupção aqui para mandar um abraço para Rosilene, que é de Salgado de São Félix, na Paraíba. E ela diz que adora o programa, está acompanhando lá, está pegando todas as informações. Olha só, chegou também uma foto, já está no jeito aí ou não?
pessoal, o José Feliciano mandou uma foto, ele está assistindo o senhor também. Está lá, está acompanhando o programa lá, não perde um lance aqui. Um grande abraço ao nosso amigo Zé Feliciano, acompanhando o programa Pecuária Forte, grande parceiro da Real H aqui. Bom, agora podemos... Doutor, eu queria aproveitar, só para avisar o senhor, nós temos 10 minutos até terminar o programa. Pô, mas devia não ter me avisado. Tão rápido, passa tão ligeiro, né? Eu queria falar um pouquinho, se a gente pudesse, também sobre o Matrimax, porque por causa dessa aparição que está próxima, a chegada dos bezerros, eu sei que esse produto tem tudo a ver com essa época do ano. Tem. É outro produto que nós criamos exatamente por, vamos dizer assim, por solicitação de cliente. Ele tinha um problema, ele criava aquele Brahma. O zebu americano, que é de um porte muito maior, e ele estava tendo 40% de partos distóxicos. E ele solicitou e nós criamos esse produto, o Matrimax, que é para ser dado um mês e meio antes do parto. Ele não só ele evita as distocias de posição, porque o que é distorcia? Distorcia é uma coisa anormal, é um parto anormal, seja pela desproporção entre o tamanho do feto e a capacidade uterina, a dificuldade de passar, de sair o feto, seja também por posição. Às vezes o animal está com a mão torcida, a cabeça desviada. Isso aí são distocias de posição, distocias por tamanho. São muito frequentes. Esse cidadão estava com 40% de distocias, entrou esse produto, zerou, simplesmente zerou. Eram só distocias de posição. Eu gostaria, já que nós estamos falando nesse assunto do Matrimax, eu, quando trabalhei no Rio Grande do Sul, uma das minhas atividades foi assistência à reprodução nas estações experimentais. E tinha tinha em Tupã-Seretã uma estação experimental que criava, sobretudo, o charolês. O charolês é uma raça extraordinária, mas ela produzia bezerros muito grandes. E as vacas não tinham, vamos dizer, aquele desenvolvimento adequado para encaminhar a saída do feto. E então, o que acontecia? Tinha lá na estação, quando eu comecei a dar assistência, tinha lá na estação experimental uma equipe de parto. Eram aqueles funcionários bem reforçados. Vai fazer força mesmo. A vaca mal começava, porque vamos fazer um intervalo para dar uma pequena explicação. Eu tenho medo de ocupar todo o espaço de tempo. Mas o colo do útero da vaca, ele é um colo, ele tem mais ou menos 10 centímetros. E isso aí precisa ser dilatado para passar a cabeça e o corpo do bezerro. E isso não é da noite para o dia, não é assim, pô! Na égua, não. A égua, ela tem um colo pequeno, membranoso. Quer dizer, 2, 3 contrações uterinas jogam o feto e placenta na rua. A vaca, não. Então, as pessoas, muitas vezes, eu estou falando isso, porque normalmente a gente traz a vaca para perto de casa para acompanhar o nascimento, os potreiros, maternidade. E lá, o que estava acontecendo na estação experimental de Tupã-Seretã era isso. Mal a vaca pintava o esforço, a agitação começava a andar ansiosa e tal, a equipe de parto já se atracava a puxar o bezerro. Eu tive a oportunidade de ir lá com
o Dr. Petr Voitinheimer, um veterinário russo extraordinário que trabalhava conosco, e constatamos várias rupturas. Havia fusão da vagina com o ânus. A vaca defecava pela vagina. Não, eu estou dizendo isso, quer dizer, é preciso ter paciência. Espera, claro, não vou deixar a vaca morrer se ela já está há 5, 6 horas fazendo esforço e não consegue, eu tenho que ir lá. Pode ser um caso até de uma operação cesárea. Mas antecipar, tracionar, temos que dar tempo ao tempo. Bom, então, o Matrimax é esse produto que resolve também casos de retenção de placenta. Quer dizer, aí, vamos dizer, é uma ação terapêutica. Uma coisa é a prevenção. Eu vou prevenir as distocias, vou prevenir a retenção de placenta. Partos que sofreram a intervenção humana, eles são mais fáceis de reter placenta. Se uma vaca retiver a placenta, você pode usar esse produto numa dose triplicada. Vamos dizer, se nós usamos 30 gramas na prevenção, você vai usar 300 gramas 2 vezes ao dia, em 2, 3 dias, e não tem placenta que fique no útero. Pode fazer esse tratamento sem recorrer à injeção, sem recorrer a hormônios, que isso aí funciona. Doutor, infelizmente nós temos um bom problema, porque eu acho que é triste quando não tem informação, mas aqui nós temos muita informação, infelizmente o tempo é pequeno, é curto. Eu queria agradecer imensamente a presença do senhor, não vou me despedir ainda porque eu quero mostrar uma foto, o pessoal mandou aí, pode pôr na tela, diretor? Olha só, o pessoal tá, aí ó, tá o Matheus de Minas Gerais, elogiando o glorioso Dr. Cláudio. O pessoal mandou uma foto aí também, o pessoal está ligado. Outra informação, José Feliciano, ele é representante da Real H, mais de 20 anos no Pantanal, a foto anterior que nós vimos aí. Olha, o pessoal participando bastante, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado pela participação do senhor, obrigado pelas informações, viu, doutor? Infelizmente eu queria abordar mais alguns assuntos, mas acho que eu... Fica para uma próxima oportunidade, né? Eu acho que eu me estendi demais no começo, né? Essas coisas de velho. Bom, obrigado pela sua participação aqui também, tá? Obrigado pela presença, obrigado por vocês que participaram aqui também do programa através do telefone, tá bom? Muito obrigado a todos, tá bom? Quero deixar para vocês um forte abraço, Deus abençoe a todos, estaremos sempre por aqui trazendo mais informações para você no Pecuária Forte. Pecuária Forte é um programa da Real H. Real H é a líder absoluta em homeopatia, invista na eficiência.